Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando na Sensorial FM, o programa Umbanda Sem Fronteiras. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Olá, amigos da Rádio Sensorial FM, nosso programa Umbanda Sem Fronteiras. Aqui quem fala com vocês é Paidu Perales, do Templo de Umbanda Harmonia e Luz, da cidade de Campinas, próximo à cidade judiciária, onde ocorrem nossas giras todas as quintas-feiras, às 20 horas. E hoje, nesta edição do nosso programa Umbanda Sem Fronteiras, vamos falar sobre um tema muito importante, na verdade que geram dúvidas a muitas pessoas, a muitos filhos de santo, há muitos consulentes, há muitos simpatizantes da nossa querida religião de Umbanda, 7 linhas de Umbanda. O que serão as 7 linhas de Umbanda? 7 linhas de Umbanda são 7 orixás. 7 linhas de Umbanda são 7 trabalhos, linhas de trabalho de Umbanda. O que seriam as 7 linhas de Umbanda? Quando que surge as 7 linhas de Umbanda? Legal. Então vale a pena a gente voltar lá atrás, em 1908, com o Caboclo das 7 Cruzilhadas, Zélio Fernandino de Moraes. Quando os pais Zélio, Caboclo da Encruzilhada, em 15 de novembro de 1908, criou a religião de Umbanda, ele anunciou uma nova religião, que seria a religião de Umbanda, onde não haveriam portas fechadas para nenhum tipo de entidade, nenhum tipo de manifestação, e que trabalharia na lei de Deus maior, que trabalharia tanto com elementos e rituais da Igreja Católica, alguns sincretismos, do Espiritismo e do próprio Candomblé, que é a religião que predominava. Quando os escravos africanos vieram para o Brasil, eles trouxeram a sua religião, a sua religiosidade da África. Foi daí que surgiu os sincretismos com os santos da Igreja Católica, porque eles não podiam cultuar os seus orixás. Eram proibidos pelo senhor de feitor. Então, quando eles viviam nas senzalas e queriam cultuar os seus orixás, eles sincretizavam aos santos da Igreja Católica que mais semelhasse a esses orixás e cultuavam eles da mesma forma. Além de 1908, com o pai Zélio Fernandino de Moraes. Por que eu falei de pai Zélio? Porque pai Zélio, ele criou 7 tendas de Umbanda, né? Então, ele tinha a tenda de Umbanda Nossa Senhora da Piedade, né? E montou as 7 tendas de Umbanda. O que é muito importante para nós conhecer essa história, porque ela fica registrada nesse momento das 7 linhas. Essas 7 tendas de Umbanda, nós podemos citar, né, a tenda Nossa Senhora da Guia, que foi em 1918. Depois nós tivemos a tenda Nossa Senhora da Conceição, depois a tenda Santa Bárbara, tenda São Pedro, tenda Oxalá, tenda São Jorge e São Jerônimo. Então vamos lá. Tenda Nossa Senhora da Conceição 1, tenda Santa Bárbara 2, tenda São Pedro 3, tenda Oxalá 4, tenda São Jerônimo 5 e a tenda Nossa Senhora da Guia.
não é mesmo? Então ele trabalhou essas 7 tendas. O número 7, ele é um número muito importante dentro da religião de Umbanda, nós vamos falar sobre ele. Mas a partir de 1918, quando ele montou a Nossa Senhora da Guia, porque ele teve essa orientação da mesma entidade. Então isso foi muito importante, né? Porque quando a Umbanda foi fundada, no dia seguinte, devido a essa manifestação, Pai Zélio, com o Caboclo das 7 Encruzilhadas, montou a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Então, nós devemos... porque nós estamos falando disso? Justamente devido à simbologia do número 7, né? Mas e quando que surge, né, as 7 linhas de Umbanda? Em 1933, lá atrás, Leal de Souza, um escritor, né, do livro Espiritismo, a Magia e as 7 Linhas de Umbanda. Esse livro é muito bacana, é um livro muito comentado entre os umbandistas. Vou falar mais uma vez para vocês. O livro do autor Leal de Souza, tá? Espiritismo, a Magia e as 7 Linhas de Umbanda. Porque ele foi considerado a primeira obra a relatar a religião de Umbanda. E como o título mesmo falou, pessoal, lá nos primórdios da literatura, lá atrás, além da literatura também da religião, o conceito das 7 linhas já era objeto de estudo e fundamentação por parte de quem buscava entender. Quem buscava conhecer a Umbanda. Então é muito interessante isso. Então foi o primeiro a tentar definir em diversos artigos o que era a Umbanda, ou o que viria a ser no futuro, esse outro lado que já denominava linha branca de Umbanda de demanda. Então é muito sensacional isso, pessoal. Depois, Diamantino Trindade, no livro A Construção Histórica da Literatura Umbandista. O número 7 também é conhecido desde o momento da anunciação da religião. Nós não comentamos lá atrás, de Zélio de Moraes, quando o espírito que traz a boa nova, ele se identifica como caboclo das 7 encruzilhadas, sendo que, até hoje, pessoal, é notável a predominância do número 7 nos nomes usados por até algumas entidades. Não é verdade? Mas quem trouxe essa religião? O Senhor das 7 Encruzilhadas. Ele a fundamenta a partir desses 7 caminhos que estão abertos, dessas 7 encruzilhadas, a partir daquilo que convencionou chamar 7 linhas de Umbanda. Sensacional esse bloco, sensacional o programa de hoje, sensacional esse tema de hoje, 7 linhas de Umbanda. Vamos encerrar mais esse bloco, logo mais eu volto falando com vocês sobre 7 linhas de Umbanda. Grande axé, saravá. Você sabe qual retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse? Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Olá, ouvintes do programa Umbanda Sem Fronteiras. Voltamos para o nosso segundo bloco aqui da Rádio Sensorial FM. Gostaria de falar também para quem perdeu os programas anteriores, os temas anteriores. Nós estaremos, o Templo de Umbanda Harmonia e Luz estará com todos os programas disponíveis a vocês, então pode nos procurar, tá? O Templo de Umbanda Harmonia e Luz, ele fica situado na rua Ana Arruda de Camargo, número 177. Mais uma vez vou repetir. O Templo de Umbanda Harmonia e Luz fica situado na rua Ana Arruda de Camargo, número 377. Todas as terças e quintas estamos lá. Todas as terças é desenvolvimento mediúnico fechado. Todas as quintas-feiras são trabalhos abertos. Você consegue nos encontrar lá e me encontrar.
Tá? Então o tema de hoje aqui, quem fala com vocês, Paidu Perales. Vamos lá para mais um bloco do nosso programa Banda Sem Fronteiras. E o tema hoje falando de 7 linhas de Umbanda. Falamos no bloco passado sobre Pai Zélio de Moraes, né? E Pai Zélio de Moraes, falando de 7 linhas, mais uma vez, tem uma história muito bacana, e quem estuda Umbanda sabe disso, que quando o Pai Zélio de Moraes foi questionado por Pai Ronaldo Linares, que era, na época, um jornalista, um entrevistador. Então, quando o Pai Ronaldo Linares, ele questionou Pai Zélio de Moraes sobre o significado das 7 linhas, e o Pai Zélio de Moraes responde dizendo para Pai Ronaldo, perdão. Ronaldo, ninguém entendeu ainda muito bem o que são realmente as 7 linhas de Umbanda. Então ele explica, pessoal, de uma maneira bem singela, próprio da personalidade de Pai Zélio, que as 7 linhas de Umbanda podiam ser comparadas ao que acontece com o prisma, quando ele é atingido por um raio de sol. A luz branca entra por uma de suas faces e faz surgir do outro lado um arco-íris. Zélio disse para Pai Ronaldo Linares que isso são as 7 linhas de Umbanda. Então, quando o Pai Ronaldo Linares, pessoal, ele traz essa informação à tona, ele também apresenta a possibilidade de entender que as 7 linhas não se limita aos 7 orixás. As 7 linhas de Umbanda não se limita a 7 cores. 7 linhas de Umbanda não se limita a 7 elementos ou 7 santos. Então, as 7 linhas de Umbanda não pode ser considerada algo palpável ou limitável. Vocês estão entendendo? Mas assim, as 7 linhas de Umbanda, o que elas têm de maior? Elas refletem a força, elas refletem o axé, elas refletem a irradiação de uma força maior, representada, por exemplo, pela cor branca que se decompõe derivando a outras 7 cores que irradiam. Olha que situação sensacional, né? Então, as 7 linhas de Umbanda, o que são? São 7 vibrações de Deus. E isso, pessoal, historicamente, a gente só vai entender com a obra de tudo que a gente vem estudado até agora. Só vem entender que lá atrás, na obra de Leal de Souza, né, no Espiritismo, imagina 7 linhas de Umbanda, e depois de Diamantino Trindade, não é verdade? E depois também por outros autores, escritores que falaram bastante sobre 7 linhas de Umbanda, que vem fundamentar cada uma, né, dessas 7 linhas, ou genericamente falando, de 7 linhas de Umbanda. Então, muitos confundem, porque falam, o Babalaô, esse tem 7 linhas de Umbanda. O Pai de Santo, ele tem as 7 linhas, entendeu? Então, as 7 linhas nada mais são do que 7 forças. Ele pode trabalhar com 1 ou mais orixás, ele pode trabalhar com 1 ou mais linhas de trabalho, né? Ele pode trabalhar com 7 elementos, ele pode trabalhar com 7 guias, 7 entidades, entendeu? Então, as 7 linhas de Umbanda é um negócio perfeito da gente falar. Então, desde a fundação da Umbanda, pessoal, vários autores propuseram decifrar quais seriam 7 linhas, né, corretas, ou as quais delas representariam o conceito que valeria para todos. Dentre os autores tem o Leal de Souza, que eu falei para vocês, que ele afirmou que as 7 linhas simbolizavam Oxalá em primeiro, Ogum em segundo, Oxóssi em terceiro, Xangô em quarto, Iansã em quinto, Iemanjá em sexto e, por fim, linha de santo, como era chamada, ou a linha das almas, que são dos pretos velhos. Olha só qual é a diferença, entendeu? Porque no primeiro congresso
que foi ocorrido, a gente está falando bastante de datas, então é legal para quem estuda Umbanda entender um pouco, porque de 19 a 26 de outubro de 1941, abriu um espaço para apresentação de estudos de Umbanda, que foi desenvolvido lá na época, um dos temas mais falados da resolução, que seriam as 7 linhas de Umbanda. Então é muito bacana. Tem também um registro de outubro de 1941. O professor Lourenço Braga, lendo um extrato do seu próprio livro, que chama Umbanda e Quimbanda. Muito bom, sensacional. Enfim, pessoal, foram muitas considerações, muitas dessas considerações foram disseminadas também. Depois, nós tivemos também, vamos comentar também, não podemos deixar de falar sobre o Rubens Saraceni, o pai Rubens Saraceni, que ele fez a publicação do livro também, só que foi lá em 1997, já foi mais recente, sobre as 7 linhas de Umbanda, que foi uma obra mediúnica do pai Rubens Saraceni também, né? Quando ele recebia, né, as psicografias mediúnicas de pai Benedito de Aruanda. Então vale a pena nós citarmos também, para as pessoas que elas possam entender as 7 linhas também como algo comum a todos. Assim como nós dissemos lá atrás, quando o pai Zélio de Moraes, o criador da Umbanda, se comparou a um prisma, né? Então podemos dizer que as 7 linhas são 7 essências básicas. Essas essências básicas emanam do Deus de Oxalá, do nosso Criador, não é mesmo? Que derramam essas esferas sobre nós. É isso, vamos encerrar mais um bloco. Logo mais voltamos com mais bloco de 7 linhas de Umbanda no seu programa Umbanda Sem Fronteiras. Axé. Laroê, seu capa preta, salve sua banda, salve sua força e salve a sua proteção. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o pai Ronald de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar a amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não. O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão pai Vladimir de Oxóssi. E claro, com você. Inscreva-se já. Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroie, Exu, salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. Olá, amigos do nosso programa Umbanda Sem Fronteiras. Voltamos aqui para o terceiro bloco, mais um bloco do seu programa Umbanda Sem Fronteiras, falando do tema especial de hoje, 7 linhas de Umbanda. Comentamos muito lá atrás, falamos de obras de alguns escritores, alguns autores, não é verdade? Falamos também da consideração de pai Zélio de Moraes, o criador da Umbanda, com o Caboclo das 7 Encruzilhadas, a sua comparação junto à entrevista de pai Ronaldo Linares. Aproveitando a oportunidade, gostaria de mandar um abraço para pai Ronaldo Linares. O pai Ronaldo Linares, que tem um trabalho magnífico, né? Dirigente também do Vale dos Orixás, né? Do Santuário Nacional de Umbanda, em Santo André. E aliás, nós estamos indo para lá, chegando mês que vem, março, para lá.
Vai ser bem legal, um trabalho magnífico. Então, voltando a falar das 7 linhas de Umbanda, que quando o Pai Zélio de Moraes tentou explicar para o Pai Ronaldo Linares, quando foi entrevistado, ele comparou as 7 linhas de Umbanda com um prisma, onde a claridade ou a irradiação de um prisma na luz branca, ele reflete o seu arco-íris nas cores coloridas. Então, 7 linhas de Umbanda, pessoal, só para resumir, não é algo tangente, tá? 7 linhas de Umbanda está presente dentro da religião de Umbanda. 7 linhas de Umbanda são 7 forças, 7 vibrações de Deus. Muito bacana o tema de hoje, muito interessante. Para finalizar, para a gente não comparar 7 linhas de Umbanda com as linhas de trabalho, porque nós comentamos também das aberturas das tendas, né? De Pai Zélio de Moraes, que foi a Nossa Senhora da Guia, da Conceição, Santa Bárbara, São Pedro, Oxalá, São Jorge, São Jerônimo. E ele também tinha Nossa Senhora da Piedade, e o que era muito interessante. Além dessas 7 tendas, o número 7 ele ficou como um número gravado na religião de Umbanda, né? Caboclo das 7 encruzilhadas, já começou a anunciação da Umbanda dessa forma, não é mesmo? Então, é sensacional, né? Nós devemos muito também ao médium José de Souza, né? Que José de Souza, ele dirigia a sessão espírita kardecista, quando ele pediu que Pai Zélio sentasse à mesa, né? E os espíritos de caboclos ancestrais, indígenas brasileiros, pretos velhos, africanos, começaram a se manifestar na sessão. Então imagina como deveria ser, né? E principalmente, quando esse médium José, ele chamou esses espíritos de atrasados. Então, graças a ele, Caboclo das 7 encruzilhadas, né? Ele se defendeu, se manifestou, defesa dos demais, né? Ele falou que se não houvesse espaço ali para os espíritos negros índios cumprir sua missão, ele fundaria um novo culto, e assim foi chamado de Umbanda, religião de Umbanda, sensacional. Então, voltando a falar as linhas de trabalho, para que não sejam confundidos, nós temos as linhas das almas, né, de pretos velhos, nós temos as linhas de caboclo, nós temos a linha da esquerda, Exus e Pombogiras, nós temos a linha de malandro, nós temos a linha de baianos, nós temos a linha de boiadeiros e nós temos a linha de marinheiros. Muito bacana, né? Além do povo cigano também, que se manifesta geralmente nas festas de esquerda, Exus e Pombogiras, do que é muito importante tudo isso para nós, né? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Vai ter mais blocos para vocês aqui no nosso programa Umbanda Sem Fronteiras. Quero deixar um saravá, quero deixar um grande axé para o Pai Ronald Ed de Xangô, da Rádio Sensorial FM, nosso grande parceiro. Eu quero também dizer que nesta quinta-feira nós teremos a gira de esquerda em nosso templo de Umbanda Harmonia e Luz, com os nossos queridos guardiões, Exus e Pombogiras. Então as senhas começam a ser entregues a partir das 18 horas, estão todos convidados. Também gostaria de agradecer a todo o pessoal da comissão do túmulo do seu Tranca-Rua das Almas, no Cemitério da Saudade, na cidade de Campinas, onde estamos levantando, eu faço parte da comissão também, onde estamos levantando a capela para o senhor Tranca-Ruas das Almas, único cemitério da América Latina, ter um túmulo representativo de um Exu, com todas as firmezas, assentamentos, tudo bonitinho, e com espaço para fazer entregas, oferendas a nosso grande guardião, senhor Tranca-Ruas das Almas. Quero aproveitar também para agradecer o meu guardião, Exu da Meia-Noite, Laroeixo, Exu Mojubá, Saravá, meu pai, sua bênção, esteja sempre comigo, me protegendo, me guardando.
E eu agradeço a todos vocês aqui, ouvintes da Rádio Sensorial FM, onde estamos aprendendo cada dia mais sobre fundamentação de Umbanda, desmistificando a Umbanda, colocando a Umbanda sempre à tona, e isso é muito importante para todos nós. Por isso chamado um programa Umbanda Sem Fronteiras. E é claro, depois do nosso programa vem o grande pitaco do nosso querido pai Ronald Ed de Xangô com vocês. Um grande abraço, eu estou encerrando mais esse bloco. Valeu, logo tem mais, continuem ligados aqui no nosso programa Umbanda Sem Fronteiras, depois do intervalo, né, os grandes pontos, as trilhas sonoras do nosso querido pai Ronald. Vem aí mais o programa Umbanda Sem Fronteira para vocês. Axé, saravá. Inspirado em quem tem um monte de prioridades e vive intensamente cada uma delas. Inspirado em quem consegue estar sempre perto, mesmo quando está longe. Inspirado em quem não deixa nada para depois, principalmente o que é mais importante. Personalité Digital. A gente se inspirou em você para ser mais próximo, compartilhar o que conhecemos, reinventar o nosso relacionamento. Itaú Personalité Digital, para ser ainda mais pessoal. Olá meus amigos, olá meus irmãos, aqui é Pai Dermes de Xangô em uma participação no nosso programa Umbanda Sem Fronteiras, apresentado por Pai Du Perales, Pai Joãozinho Galerani, Pai Davi Ricardo, na nossa Sensorial FM. Todas as quintas-feiras, às 10 horas e depois pelo canal da Sensorial no YouTube, nós estamos juntos. E o tema de hoje é 7 linhas de Umbanda. E, como os irmãos já explicaram a respeito das 7 linhas, eu gostaria apenas de acrescentar algo que não apenas no terreiro, mas também nos meus livros, nas minhas pesquisas, eu apresento, que é a compreensão das 7 linhas de Umbanda é bastante diversificada, como aliás tudo ou muito na nossa Umbanda. Nós temos formas diferentes de se conceber as 7 linhas ao longo da história da Umbanda e também num determinado momento como este. Poderia ser outro, mas assim, para ficar mais fácil, é o que nós chamamos de compreensão diacrônica, ou seja, ao longo da história, e sincrônica, no estudo de um determinado momento. E por que isso acontece? Porque, meus irmãos, a espiritualidade é extremamente flexível e compreensível conosco. Então, o entendimento das 7 linhas varia no tempo e no espaço, e a própria espiritualidade se molda, ela tem uma adaptação de acordo com a compreensão do ser humano. Em primeiro lugar, 7, como o Caboclo das 7 Encruzilhadas coloca o seu nome, já que ele foi pedido um nome na primeira comunicação, 7, o número 7, cabalisticamente falando, ele está presente nas mais diversas situações. As 7 maravilhas do mundo, são mais do que 7 hoje reconhecidas pela ONU, mas as 7 cores do arco-íris, o Caboclo das 7 Encruzilhadas, enfim, 7 períodos principais da vida, 7 momentos, de 7 em 7 anos na psicologia junguiana, enfim, são várias as situações, estou dando apenas alguns exemplos. Então nós temos as 7 linhas de Umbanda, que em alguns segmentos umbandistas são cada vez mais compreendidas como 14 polaridades, ou seja, 7 linhas com 2 polaridades cada uma dessas linhas, formas diversas ao longo da história e mesmo em dado momento como o nosso. Agora, o que não se pode acontecer e que infelizmente às vezes acontece é eu achar que a forma como eu trabalho as 7 linhas é a única legítima e a do meu irmão não é legítima, não é umbandista realmente falando, e aí eu começo a criticar. Olha como ele trabalha, ele não reconhece tal linha, ele não usa essa terminologia, essa visão, essa adequação, enfim. Quem somos nós para aprisionar a espiritualidade? Quem somos nós para dizer, orixá é só isso que eu entendo, e não de outra forma, e não de outra maneira? Quem sou eu para achar que tudo que meu irmão propõe é inadequado para a Umbanda? Há situações que são, evidentemente. Quais são elas? Aquelas que não são pautadas pela prática da caridade. E a caridade é reconhecer também que o meu irmão tem razão quando ele pensa diferentemente de mim.
é diferente de marmotagem, é diferente de inadequação, mas esse diálogo, esse respeito precisa ser feito. Enquanto eu achar que a Umbanda que eu pratico é a única legítima, eu estou faltando com a caridade com o meu irmão. Mesmo quando eu discordo de algo, mesmo como algumas inadequações em termos de fundamentos, porque os fundamentos também variam, existe uma elasticidade na espiritualidade. Agora, falando de inadequações, eu não posso achar que a Umbanda do meu irmão ou que o sacerdócio dele não é legítimo. Eu posso discordar, eu posso sim fraternalmente me colocar à disposição para o diálogo, para uma construção comum, em vez de só apontar, colocar-se à disposição. O irmão está fazendo algo que é torto. E como é que eu me coloco à disposição para o diálogo, para alertá-lo, para dialogar, para caminhar juntos? O objetivo não é então caminhar juntos? Então, se o irmão está errado, vamos estender as mãos mais do que estender as línguas. Ou a caneta, quando a gente escreve, quando a gente se propõe a falar sobre Umbanda, enfim. Então as 7 linhas originariamente ligadas a 7 orixás, a 7 vibrações principais, mas também temos evidentemente outras linhas na Umbanda, como a linha da esquerda, chamemos assim, como as linhas de trabalho, malandros, boiadeiros, cangaceiros, jangadeiros e outras tantas, ciganos, todos aqueles que estão chegando para trabalhar. Porque a Umbanda está de portas abertas para encarnados e desencarnados. Sempre. Só não entra quem não quer. E você pode entrar e não ficar, porque ela não é proselitista. Entre, tome um passe, participe, ouça uma palestra e volte quando quiser. É assim. E quem está na casa, evidentemente quem é de Umbanda tem um compromisso. Já discutimos isso em outros momentos sobre essa questão que não é uma obrigatoriedade no sentido de uma camisa de força, mas é um compromisso. Assumir o compromisso, fico até quando eu achar que devo. Se achar que não deve, com gratidão, peça licença e se retire. O primeiro livro oficial de Umbanda, digamos assim, do Leal de Souza, que foi relançado ano passado, com muitos estudos, novos textos complementares pela editora Aruanda, é exatamente o Espiritismo, a Magia e as 7 linhas de Umbanda. E nem todas as casas dividem as 7 linhas como o Leal estudou em 1933. O livro é de 33, mas o estudo dele é da década de 30, digamos assim, como um todo, 20 também, se eu não me engano, agora me falha a memória, embora eu esteja com o livro na mão, eu não sei se eu posso me referir à década de 20, mas ele pesquisou a Umbanda de modo geral desde a sua formatação oficial em 1908, certo? Então essas são as 7 linhas de Umbanda. Há outras linhas de trabalho, sim. Eu acho muito interessante sobre a diversidade das 7 linhas é o fato de que algumas casas na guia de 7 linhas, por exemplo, trazem algumas casas à esquerda, outras não. Prova de que nós temos uma forma diversificada até de pensar nas próprias 7 linhas em si. Como eu disse, são 7 linhas referentes a orixás. Temos outras linhas de trabalho, sim, na Umbanda, todo mundo reconhece isso, o que representa ainda mais a diversidade e a variação. Auê, Pai Oxalá, salve a Umbanda, salve todos os orixás. Auê, Babá, auê, Pai Oxalá, salve a Umbanda, salve todos os orixás. Salve Xangô, ele é rei lá nas pedreiras. Salve Oxum, rainha das cachoeiras. Iemanjá, guerreira mãe Ansã, salve a Totô, Saravá, vovó Nanã, Pai Oxalá. E aí continua o ponto. Salve Ogum, guerreiro de minha fé, Jiboia e Iara, salve as folhas da Guiné. Onibejada, pretos velhos quimbandeiros, Saravá todos os Exus e as pombogiras do terreiro, Pai Oxalá. De forma resumida, para não alongar o bloco, este é o ponto das 7 linhas, como cantamos na tenda de Umbanda, Caboclo Jiboia e Zé Pilintra das Almas, em Piracicaba, São Paulo. Abraço, gratidão e axé. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz o seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais, entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. O Ruas é um grande restaurador de imagens sacras, imagens de orixá. Conta pra gente o seu trabalho, Ruas, o seu contato, para quem tiver alguma imagem mais antiga que queira restaurar. Passa pra gente o seu contato. Joãozinho, mais uma vez, gratidão pela sua oportunidade.
Realmente, eu sou restaurador de arte sacra, imagem de igrejas, tá? Mas fora disso eu faço o meu trabalho que eu amo muito. Vou dar um exemplo. Eu restaurei um Exu Tiriri de um terreiro em Bragança Paulista. Ele era um dos, acho, os primeiros imagens que saiu de um terreiro antigo, que veio de vô, de bisavô, de pai, de mãe. Eu restaurei ele todo. Pediram para eu colocar umas caveiras do lado, coloco, manda mudar. Eu não que eu faça a imagem, eu faço restauro. Eu deixo ela com folha de ouro, folha de prata, eu faço a forma que quiser. Então, gente, o que eu peço, tem muitas pessoas que têm terreiro aí, com uma imagem de um preto velho ou de um caboclo antigo ali, ó, ficou ali vários anos no terreno, naquele cantinho ali, sempre se acendendo uma velinha. Aí de repente ele cai, ele quebra. O que a maioria faz? Leva lá no cruzeiro, joga fora. Não, faz isso não. Eu recupero ele todo, pedacinho por pedacinho. Eu já fiz muito isso. É um trabalho que eu amo, que eu gosto. O meu celular e meu WhatsApp é 19 997 248649, tá? Eu trabalho muito assim para o sul de Minas, muitas igrejas, mas eu, como sacerdote de Umbanda, eu amo de fazer isso, para restaurar um caboclo, um preto velho, uma imagem de baiano. Eu tenho algumas imagens aqui, se alguém precisar também, tem umas imagens grandes aqui também. Se alguém precisar, liga no meu celular, entra no meu WhatsApp, nós conversamos. Eu tenho meu ateliê aqui, tá? Que depois, através do meu telefone, vocês podem entrar em contato comigo, a gente conversa, tá? E é uma recuperação que vale a pena, porque tem pessoas que vêm de bisavô, de avô, que eu já conheço muitos terreiros, que eu já restaurei muitas imagens antigas, que estão ali, ó, sempre ali na presença ali. Isso não é pela imagem, mas pela aquela foto, como fosse a foto do caboclo, né? Tá ali, ó, desde ali há 40, 50 anos no terreiro. Aí de repente cai, quebra, leva pro cruzeiro? Não. Tem aqui o Diamond Rus para recuperar e restaurar e deixar a forma que vocês quiserem. Eu ponho lança, eu ponho caveira, eu ponho a forma que vocês quiserem. É o único aqui em Campinas Interior que faz isso, tá? E principalmente também eu tenho muitas caveiras de cimento, que muitos que compram aí caveira, que precisa, quer deixar exposta no tempo, eu faço de cimento. Então quem precisar, estamos aí, é só ligar no meu WhatsApp. Joãozinho, gratidão pelo esse espaço, pela essa divulgação, muito feliz aí por você e pela sua família de axé aí, muito obrigado. Gratidão, ave Deus, ave Legião, que todos se abençoem aí, obrigadão, hein? Obrigado, Ruas, um abraço. Pode contar com a nossa rádio sensorial, com o nosso programa Umbanda Sem Fronteiras para divulgar o seu trabalho e principalmente para a gente conseguir construir essa capela. Muito obrigado e conte conosco. Valeu. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.